Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo em ordem. Bom, vamos dar continuidade à nossa matéria de direito tributário, dando sequência ao nosso conteúdo programático, de onde a gente parou na aula passada. E na aula passada nós ingressamos no estudo da aplicação da lei tributária, né? Que topograficamente no CTN é o tema que inaugura o livro segundo do CTN, que trata das normas gerais de direito tributário, né? Então nós estudamos ali a aplicação da lei tributária, né? Vigência e aplicação da lei tributária. Na aula de hoje nós vamos, dando sequência, vamos estudar interpretação da legislação tributária e a integração da legislação tributária, que está no capítulo 4 ali desse livro segundo, né? É o assunto logo na sequência, né? Se estuda vigência e aplicação, daí logo em seguida você tem as normas do CTN a respeito da interpretação da legislação tributária, né? O que o CTN diz, como é que se deve interpretar a legislação tributária, e o que o CTN diz a respeito da integração da legislação tributária, né? Quando se depara com um determinado fato e a legislação tributária não tem uma resposta, né? A lei é omissa, né? Como é que se faz a integração da norma tributária. Então o CTN também tem algumas disposições a respeito disso. Bom, senhores, esse é o nosso último tema, tá? Que está previsto no nosso conteúdo programático, tá? Então hoje nós encerramos o nosso conteúdo programático, que está previsto para a disciplina de Direito Tributário 1, tá? Esgotamos esse conteúdo programático, né? E nós ainda temos uma aula antes da nossa prova, e essa aula eu vou reservar para fazer uma revisão com vocês, né? Da matéria aí desse segundo bimestre, né? Que é uma matéria densa, igualmente densa, né? O Direito Tributário 1 é bem teórico, né? O Direito Tributário 2 também não vai ser muito diferente, é bem teórico também, né? Mas assim, eu busco, né? Não sei se vocês perceberam, mas eu busco aproximar a teoria que é dada aqui da prática, né? Então eu busco sempre trazer casos práticos e tal. Aliás, a nossa questão hoje, nosso caso prático do nosso fórum relativo à aula de hoje é um caso super atual, né? E eu coloquei vocês no fogo, no fogo. Quero saber o que vocês vão escrever, tá? É um caso super atual, tá bom? Prático, está acontecendo, tá acontecendo o negócio, tá? Espero que vocês gostem, que vocês estudem, pesquisem, tá? Não sei se vai ter muita coisa aí a pesquisar, porque é uma situação super nova, né? Mas por que o senhor está rindo, né? Eu estou rindo assim por causa da teoria, tá? Assim, não é por causa da situação em si, da situação fática em si. A situação fática em si que eu descrevi ali, ela é muito preocupante, né? Mas é uma situação que nos debruça, nos exige o estudo, né? O estudo do direito, especial do direito tributário, né? Isso que me deixa feliz, né? Porque você tem que estudar para saber o que você vai fazer, né? E como é uma situação super nova, né? Não tem muita gente falando a respeito disso. Eu quero ouvir o que vocês têm a dizer a respeito. Espero que vocês gostem, tá? E quando eu estava preparando essa aula, eu fiquei pensando, né? Nossa, é um tema tão batido, né?
interpretação da legislação tributária, integração da legislação tributária. É um tema tão batido e tem um pontinho ali que todo mundo fala, assim, não dá muita bola pro negócio. Você vai olhar nos manuais, os doutrinadores ali não gastam, acho que nenhuma folha, nenhuma lauda a respeito de um pontinho que está ali, sabe? E agora nós estamos vivendo um caso prático, né? E as pessoas vão ser obrigadas, os estudiosos, os operadores do direito vão ser obrigados a estudar aquilo, né? E produzir artigos, obras a respeito disso, né? Então eu gostaria de ouvi-los, né, a respeito disso. Então eu estava pensando, né? Assim, poxa vida, né? Que caso prático que eu vou colocar aqui, né? É algo tão batido e tal. Aí me veio na cabeça. Nossa, mas está na minha cara, né? Está evidente, né? Eu estou trabalhando com isso, né? Tá batendo lá na minha mesa e tal, né? Poxa vida, é isso. É esse. Nossa, vai ser super legal. Então espero que vocês gostem, tá? Não pausa agora a aula para ir lá ver o que é, tá? Espera um pouco, espera terminar a aula. Tá? Enfim, eu sei que tem um pessoal aí que é mais precoce, né? Mas tudo bem. Pois então, como a gente sempre faz no início das nossas aulas, né? Para orientá-los, né? Afinal de contas a gente está distante faz um tempo. Continuamos na mesma toada, tá, senhores? Continuamos na mesma toada. Disponibilizei para vocês lá no sistema um arquivo de PowerPoint que contém o nome da aula de hoje, o dia, né, numeral a que se refere a aula de hoje, né, para que vocês possam acompanhar, né? Essa aula é do dia tal, essa aula é do dia tal, tal. Acompanhar, né, para não se perder. E essas referências, além de colocar no material, não sei se vocês perceberam, mas eu também coloco lá no canal onde são disponibilizadas as aulas, né? Então eu coloco essa referência lá para que vocês não fiquem perdidos, né? Tudo para organizar. Bom, também ali nesse PowerPoint, né, como sempre é feito, tem ali um sumário, que é aquilo que eu escreveria na lousa, né? O assunto que será abordado na sala de aula. E depois no último slide, o nosso fórum, show, e a nossa atividade avaliativa, tá? Vale ponto. Falando nisso, e considerando que eu já informei que essa é a nossa última aula de conteúdo programático, nós gostamos hoje. Então, falando nisso, também lhes informo que a prova, né, do segundo bimestre já está elaborada. E está nos mesmos moldes da prova do primeiro bimestre. Então, são 8 questões. Tá? 8 questões. Tá? Não 8 questões. Né? Tem gente que fala questões, é um troço esquisito. Né? 8 questões. E a prova vale 8. 8 pontos. Tá? Igualzinho no primeiro bimestre. E os outros dois? Né? Porque tem que valer 10 o total, né? E os outros dois? Bom, os outros dois também, igual no primeiro bimestre. Os trabalhos, né? Os trabalhos não, as atividades avaliativas que estão lá no AVA, né? Que eu inseri durante esse bimestre, né? Eu vou dividir igualmente esses dois pontos pela totalidade das atividades avaliativas que estão ali. Né? Então, aqueles que, né, fizeram todas, né? Evidente que eu corrijo, vão receber a pontuação integral. Né? Aqueles que não fizeram não vão receber a pontuação integral, né? Vão receber a pontuação de acordo com a participação, né, da atividade avaliativa. Fórum não vale ponto, tá? É só atividade avaliativa. Então hoje tem uma atividade avaliativa lá, né? Que ela fica, como sempre, fica disponível lá para vocês.
num prazo razoável. Desculpe, tá? Deixa eu silenciar isso aqui. Fica disponível para vocês lá no prazo razoável, né? Para não ter prejuízo. Tá? Tudo bem? Então, nesse sentido. Então, a prova está pronta, vale 8, os outros 2 pontos são da atividade avaliativa. Tá? Bom, senhores, sem mais delongas, então vamos ingressar na nossa aula de hoje. Na aula passada, então, conversamos sobre vigência, né, e aplicação da legislação tributária. Né, vigência, a gente acaba estudando vigência temporal, né, no tempo, aí obrigatoriamente você tem que repassar, né, o princípio da anterioridade, a noventena, e tem aquela disposição específica, né? Existem algumas normas complementares do direito tributário que tem vigência especificada, né, no próprio CTN. Falamos também um pouquinho de vigência temporal, né, o princípio da territorialidade, mas tem uma hipótese em que é possível a extraterritorialidade, mas ainda dentro do país. Dentro do país, não desborda o território nacional. Conversando sobre a aplicação da lei tributária, aplicação imediata, né, a fatos imediatos, fatos geradores imediatos, futuros e pendentes. Expliquei para vocês o que é fato gerador pendente. E conversamos sobre a aplicação retroativa, né, da lei tributária. Jamais, né, da lei tributária que cria, majora ou extingue tributo, porque sobre essa lei tributária que tem esses objetivos não existe exceção, ela é irretroativa, né? Normas tributárias que são especificadas no Código, normas complementares tributárias, lei interpretativa, né? E ela é retroativa quando benigna, né? Desde que não se refira à aplicação de sanção, e norma tributária de caráter sancionatório também ela retroage, tá? Quando benéfica ao contribuinte, né? Então nós vimos isso assim uma breve abordagem da aula passada. Bom, na aula de hoje nós vamos estudar a interpretação e a integração da legislação tributária, tá, senhores? Bom, isso está o Código Tributário Nacional, ele disciplina, tá, esses dois temas. Ele disciplina onde? Entre os artigos 107 a 112. 107 a 112. Tá? Você tem. Então, nós temos no CTN disposições normativas que são aplicáveis à legislação tributária quando se trata do assunto interpretação e integração. Tá? Bom, senhores, vamos falar um pouquinho sobre interpretação. Bom, interpretar a norma jurídica, né, é o que? Interpretação. Né? Interpretação é o que? Bom, se você estuda uma parte do conhecimento científico, né, que se chama hermenêutica. Tá? A hermenêutica é uma parte do conhecimento científico, tá? Que trata aí, cujo objeto aí é a interpretação, né? E é extrair, né, o sentido, o alcance, o conteúdo de texto, tá? Das palavras que estão no texto e tal, né? Quando você interpreta a norma jurídica, né, você estuda o que? A hermenêutica jurídica, o texto legal, né, os dispositivos da lei, né? Os textos, né, aquele texto legal, né, aquele conjunto ali de palavras, de expressões que são organizadas em frases, em orações, foram escritos por alguém, né? E compete ao intérprete, ao operador do direito, ao aplicador do direito, né, retirar, extrair daquele texto frio de lei qual é o conteúdo dele, o que aquilo significa,
qual é o alcance daquilo e qual é o sentido do texto, né? Então, essas três funções, né, muito genericamente, as funções de extrair da norma jurídica, né, o seu conteúdo, alcance e sentido, isso é interpretar a norma jurídica, né? Isso é interpretar a norma jurídica. E quando a gente estuda isso nos ramos do direito, né? Quando você começa a estudar um novo ramo do direito, né? Geralmente se estuda, né, as formas de interpretar esse ramo do direito. Às vezes você tem lá no começo da faculdade, né, a interpretação do direito, às vezes você tem uma disciplina optativa própria, né, hermenêutica jurídica, né, mas enfim, no curso de direito, em algum momento você estuda hermenêutica, né, os métodos de interpretação da norma jurídica, né? E esses métodos, né, que a gente tem aqui é aplicável assim, a todos os ramos, né? Excepcionalmente, com um determinado ramo diz, ó, a interpretação desse ramo é assim, assim assado, né? Então, os métodos mais comuns de interpretação da norma jurídica, né, são aqui, eu vou falar aqui e vocês já vão lembrar, tá? Interpretação literal, né, que é aquela interpretação mais restritiva, em que você se apega apenas à literalidade da lei, né, e você não transpassa, né, o significado daquelas palavras, não pode estender, né, o alcance ou o sentido daquela norma jurídica, das palavras que compõem aquele texto. Né. A interpretação literal é essa, né, não é das melhores, não é das melhores. Mas é uma forma, é um método de interpretação. Né. Nós temos a interpretação que é sistêmica, né, em que você interpreta a norma jurídica não isolada, né, mas se interpreta a norma jurídica considerando que ela faz parte do todo, de todo o ordenamento jurídico, né, e de modo que você tenta harmonizar o seu sentido e alcance com o que dispõe o resto do ordenamento. Né. Então isso a gente faz muito comumente, né, quando se fala a respeito da constitucionalidade de normas, né, infraconstitucionais, se estão de acordo ou não com a Constituição. Isso é uma interpretação sistêmica. Tá? Por exemplo, né, muito simples isso. Você tem a interpretação também que é histórica. Né? Você vai procurar, o intérprete vai procurar extrair o sentido, o alcance de uma determinada norma jurídica, buscando quais foram os fatores históricos, as circunstâncias históricas da época em que ela foi criada. Da época em que ela foi criada. Né? Esse é um método de interpretação que é muito bom assim, para o ponto de vista de você entender a evolução do direito. Né? A evolução do direito. Né? Então, assim, pelo menos para mim, né, que é um hábito que eu tenho, né, que quando possível, sempre que possível, né, eu busco saber das origens, né, por que foi assim, né, por que criaram isso, aquilo, a evolução, por exemplo, das normas, das constituições brasileiras, né, a Constituição Imperial, depois a Republicana de 1934, 46, né, por que elas foram constituídas assim, por que o Estado foi formado daquela forma, daquele jeito, né, daquela conformação daquela época, o que acontecia na época, né, e você, quando você se debruça sobre a história da época, né, os fatores políticos, econômicos, sociais, religiosos da época, né, a gente consegue entender melhor, né, o porquê que foi elaborada uma norma com esse conteúdo. Né? Você consegue entender melhor. Né? Então, por exemplo, você tem esse tipo de interpretação histórica, o Código Civil de 1916, né? Que é o código anterior ao nosso agora de 2002. Né? É um código patrimonialista. Né? Código patrimonialista, por quê? 1916. 1916, né? Além do mais, é patriarcal, né? Patriarcal, né? E quando eu digo aqui patriarcal, por gentileza, né? Eu sei que vocês têm, consomem, né, conteúdos de redes sociais, né? Então aqui eu não estou utilizando as palavras patriarcal
nesse sentido pejorativo que algumas páginas, etc. e tal, deformam o sentido dessas palavras. Tá? Não é nesse sentido. Nós temos também, por exemplo, a CLT, né, em 1930, né, 1930, década de 30, por que, né, que foi feita a CLT, né? Aí nós temos que estudar não só a história do Brasil, né, Getúlio Vargas estava no poder, mas a influência, né, da legislação italiana, que naquela época estava sob a sujeição do fascismo, né? Não que a legislação da CLT seja fascista, não é isso que eu quero dizer, né? Mas a necessidade de o Estado interferir numa relação privada a fim de assegurar a igualdade jurídica entre os particulares ali envolvidos, né? Essa é a razão da existência da legislação trabalhista, da legislação previdenciária, da legislação assistencialista, né? Ela existe por uma razão histórica que é muito importante, é isso que lhe dá fundamento, né? A dignidade da pessoa humana, né? Não é algo que tem que ser desconsiderado, jamais, né? As pessoas que são vulneráveis, elas precisam da proteção jurídica, elas precisam da proteção jurídica, né? Isso é essencial, é essencial. Enfim, senhores, estudando a história a gente consegue entender um pouco da razão de existir de normas jurídicas, né? Inclusive, por exemplo, a nossa Constituição de 88, né? Que advém, né? Que nasce, né? Logo após aí, encerrado o período ditatorial no país, há uma preparação aí de 2, 3 anos para a redemocratização, né? Com a Constituição de 88 inaugura-se, né, o Estado democrático, né, de direito brasileiro, né? Então, estudar a Constituição de 88, né, as suas disposições, os seus mais de 200 artigos, é fundamental se saber a história que lhe antecedeu. Né? Isso é muito importante. Bom, enfim, nós temos também uma interpretação que é teleológica, que tem por diretriz buscar qual é a finalidade dessa norma, né, o fim social a que ela se destina, né? Então, senhores, essas são as interpretações, os métodos interpretativos mais comuns que a gente tem. Tá? Bom, em relação ao direito tributário, agora ingressando realmente no CTN, né, o artigo 107 do CTN diz assim: a legislação tributária será interpretada conforme o disposto neste capítulo. Então, assim, o CTN ele diz: se quer interpretar a legislação tributária, você vai interpretar de acordo com o que dispõe este capítulo, os artigos seguintes ao 107. Tá? Então, assim, então quer dizer que não posso usar esses métodos que você falou. Não, pode, sem problema nenhum. Eles só não podem contrariar o que dispõe o CTN, nesse sentido. Tá? Então, o CTN ele tem disposições específicas, diretrizes específicas, que dizem para o intérprete: você quer interpretar a norma tributária assim, tá? Quer utilizar os métodos tradicionais? Pode utilizar, mas eles não podem contrariar o que eu estou dizendo. É mais ou menos assim, tá, simples. Então, o CTN, quais são as diretrizes gerais que ele, nos artigos seguintes, ele vai entregar, né, fornecer ao intérprete? Ele vai dizer o seguinte, que algumas normas tributárias que tratam de situações excepcionais, elas têm que ser interpretadas literalmente. Literalmente. Nós vamos chegar nesse ponto. Normas de direito tributário sancionador devem ser interpretadas de forma benigna, né, mais favorável ao contribuinte. E a terceira diretriz: quando o direito tributário se valer de conceitos, institutos do direito privado, né, direito civil, do direito empresarial, tem que buscar o sentido desses institutos que são utilizados no próprio direito civil, e no próprio direito empresarial, né? Não pode o direito tributário alterar o conceito de institutos de direito civil que o direito tributário emprega na hora de construir uma norma tributária. Então, essas são as três grandes diretrizes. Né? Então, vamos falar da primeira, que é a interpretação literal. Né?
E isso está previsto no artigo 111 do CTN. Tá? Ele diz assim: interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre: inciso 1º, suspensão ou exclusão do crédito tributário; inciso 2º, outorga de isenção tributária; e 3, aquela norma tributária que dispensa o cumprimento de obrigação acessória. Tá? Então, essas três hipóteses, tá? Causas que suspendem o crédito tributário, a exigibilidade do crédito tributário; causas que excluem o crédito tributário. Isso é o inciso 1º. Inciso 2º, aquelas normas tributárias que concedem isenção tributária, né? O fato gerador acontece, mas não precisa pagar a obrigação. Né? E a terceira é aquela norma que dispensa o cumprimento de obrigação tributária. Esses tipos de normas tributárias você tem que interpretar literalmente, quer dizer, você não pode fazer aquela interpretação expansiva, né, extensiva, para aumentar o sentido, o conteúdo. Não, é só aquilo que diz. Então, por exemplo, senhores, inciso 1º, né, diz lá: interprete-se literalmente causa que suspende a exigibilidade do crédito tributário. Bom, professor, onde estão as causas suspensivas do crédito tributário? Bom, elas estão lá no artigo 151 do Código Tributário. Tá? Isso vocês vão ver em Direito Tributário 2. E daí são elas, né? A moratória, o depósito integral do crédito tributário, né, do que é devido; a reclamação e recurso administrativo, né, no processo administrativo fiscal; liminar em mandado de segurança; liminar em ação ordinária; e o parcelamento tributário. Então, essas são as 5 causas que excluem que suspendem a exigibilidade do crédito tributário. Então, por exemplo, você está devendo um tributo qualquer, está se devendo um tributo qualquer, e você acha que está errado, não, tem alguma coisa errada, não pode cobrar. Aí você vai lá, entra com uma ação na justiça, questionando, né, essa relação tributária, esse crédito tributário, solicitando alguma coisa, né, anulação do débito fiscal, inexistência da relação jurídica tributária, alguma coisa assim. E você pede para o juiz: olha, como eu não sei se eu vou ganhar, é isso que você está pensando, como eu não sei se eu vou ganhar, então eu vou fazer o seguinte: ó, juiz, em relação a esse valor aqui que eu entendo que é indevido, eu vou fazer o pagamento. Mas assim, não é o pagamento, eu vou depositar ele aqui em juízo. Porque caso eu perca, né, o ente tributante pode levantar ele. Né? Agora, se eu ganhar, eu que vou levantar. Né? Porque se eu ganhar, significa que aquele lançamento está errado, aquela exigência fiscal está errada. Quando o contribuinte faz esse depósito do montante integral, tá? Assim, do montante integral. É o valor do tributo mais eventual multa, tá? Quando ele faz isso, suspende a exigibilidade do crédito. Significa que o ente tributante não pode exigir, não pode cobrar o tributo. Não pode, está suspensa a exigibilidade. Mas desde que o contribuinte faça o depósito integral. Esse depósito ele é feito em dinheiro, tá, senhores? Ele é feito em dinheiro numa conta que é aberta no juízo, na vara, né, onde tramita aquele processo, e é na Caixa Econômica Federal. Tá? É ali que deposita. O que acontece? Muitos contribuintes, você precisa ter dinheiro, né? Você precisa ter caixa para fazer o depósito. Né? Tem muitos contribuintes que não têm essa disponibilidade financeira. Aí eles chegam para o juiz e falam assim: ó, juiz, eu não tenho como fazer o depósito, mas eu ofereço aqui um seguro garantia no valor do tributo que está sendo discutido. Aí o juiz ele até pode aceitar, tá, senhores? Mas assim, para outras finalidades do processo judicial, para garantir uma eventual penhora, alguma coisa assim. Mas a oferta de seguro garantia, ela não suspende a exigibilidade do crédito. Tá? O crédito continua exigível. Né? Porque o que é que suspende? É só o depósito. Eu não posso dar uma interpretação ampliativa. Assim, outras formas de seguro pode suspender? Não, é só o depósito. Tá? Então, assim, exemplificando para vocês. Né? E quais são, por exemplo, as causas que excluem o crédito tributário? Então, são só duas: a isenção tributária e a anistia. Tá? Isso também vocês vão ver lá em Direito Tributário 2. O que também se interpreta literalmente a outorga de isenção. Né? Aqui o legislador falou duas vezes a mesma coisa, né? Porque no inciso primeiro ele diz: causa que excluem o crédito tributário. A isenção é uma causa que exclui o crédito tributário. Né? No inciso segundo, as normas que outorgam isenção. Né? Bom, repetiu. Inciso terceiro, aquelas normas tributárias que dispensam o cumprimento de obrigação acessória. Tudo interpretado literalmente. Tá? Em relação à isenção, tem um caso assim que é muito comum. Tá? Um caso que é muito comum. Lá no imposto de renda,
na legislação do imposto de renda tem causas de isenção do imposto de renda, né? Você não paga o imposto de renda. E uma delas é moléstias graves. Moléstias graves. O contribuinte que tem moléstia grave, ele é isento do pagamento do imposto de renda, né? Mas o imposto de renda é sobre o quê? Sobre proventos de aposentadoria, tá? Não é se você está ativo, trabalhando, paga normal, né? Essa isenção é para proventos, né? E a lei tributária, a lei do imposto de renda, diz quais são as moléstias graves que dão ensejo à isenção. E são só aquelas, né? Porque esse artigo 111 do CTN diz: norma que outorga isenção tributária tem que ser interpretada literalmente. Então, se a lei do imposto de renda diz que as moléstias graves que concedem isenção, que dão ensejo, né, à isenção do imposto de renda, são essas, X, Y, Z, não pode o contribuinte alegar que é portador de uma moléstia que é grave, reconhecidamente grave, mas que não consta daquele rol. Ele diz: não, mas é grave, é igualmente grave, só não consta daquele rol. Não, então eu quero a isenção. Não. Norma tributária que concede isenção tem que ser interpretado literalmente, tá? Se não tiver, por exemplo, no rol ali, se a moléstia grave não tiver ali no rol da lei do imposto de renda, não tem direito à isenção, tá bom? Bom, senhores, segunda diretriz interpretativa é a interpretação benigna que eu disse para vocês, né? Isso está previsto no artigo 112, né? Ele diz assim, né? A lei tributária que define infrações ou comine sanções. Então, aqui o artigo é bem específico, né? Isso aqui só se aplica a qual tipo de norma tributária? Aquela que define infração tributária e prevê a sanção tributária correspondente. Então, essas normas tributárias, elas se interpretam de maneira mais favorável ao contribuinte quanto houver dúvida. Então, você pegou uma norma tributária que prevê uma infração tributária e a respectiva sanção. Está lendo esse artigo da norma tributária, você ficou em dúvida, né? Este dispositivo do 112, ele diz assim: na dúvida se interpreta favoravelmente ao contribuinte, tá? Mas qualquer coisa interpreta favoravelmente? Não, não é qualquer coisa que se interpreta desta norma. Aí esse artigo 112 diz o seguinte: essa interpretação benigna vai ser relativa ao seguinte: a capitulação legal do fato, se encaixa ou não no fato. Se tiver dúvida em relação ao encaixe, não encaixa. Não encaixa, não se subsume ao tipo, né? A natureza ou circunstâncias materiais do fato, a natureza e a extensão dos seus efeitos, em relação à autoria, a imputabilidade e punibilidade, e a natureza da penalidade aplicável ou a sua graduação. Então, se você tiver dúvida em relação a algum desses quesitos, de duas uma, ou você não aplica, ou você aplica da forma mais branda, tá? Porque sempre a interpretação é a mais benigna, né? Caso não reste dúvida daquela norma tributária que prevê infração e a respectiva sanção, não tenho dúvida nenhuma a respeito, não tem que se falar em interpretação favorável, evidente, tá? E a terceira diretriz interpretativa do CTN está lá no artigo 109, né, que diz assim: os princípios gerais de direito privado utilizam-se para a pesquisa da definição do conteúdo e do alcance de seus institutos, né, conceitos e formas, mas não para a definição dos respectivos efeitos tributários. Leia uma segunda vez aí depois, tá? Lendo assim uma primeira vez a gente não... esquisito isso. Bom, eu vou explicar. Senhores, o direito é uma coisa só, né? Ele é uno, né? Ele só é dividido em ramos para fins didáticos, tá? Mas o direito ele é uma coisa só, ele é harmônico, né? Todos os ramos do direito. E nessa perspectiva é absolutamente comum, né, o diálogo das fontes. O diálogo das fontes, né? Uma expressão cunhada no direito civil, no direito constitucional, né? Os ramos do direito se conversam entre si, né? Então, por exemplo, o direito penal, quando vai descrever crimes, né, condutas proibidas, o direito penal muitas vezes se vale de termos técnicos do direito civil, que são tratados pelo direito civil, são definidos pelo direito civil.
Usa também o direito penal usa expressões, termos técnicos do direito tributário, por exemplo, né? Do direito previdenciário, né? Por exemplo, né? Crime de bigamia, né? Contrair, uma vez casado, novo casamento, né? Contrair uma vez casado, novo casamento. Isso é crime de bigamia, né? Tá, para você entender o que é o crime de bigamia, qual que é a conduta proibida, você precisa saber o que é casamento. Quem é que define o que é casamento? É o direito civil, né? Os crimes contra a ordem tributária, né? Os crimes contra a ordem tributária. Muitas vezes, né, o tipo penal ele começa assim, né? Suprimir ou reduzir, né, o pagamento de tributo. Tá, o que é tributo? Tributo, quem define não é o direito penal, é o direito tributário. Então, a lei penal está se utilizando de expressões de outros ramos do direito para construir a sua norma tributária. E nesse empréstimo dessas expressões, a norma tributária ela não pode, né, mudar o conceito de institutos, formas de institutos que são disciplinados por esses ramos. Então, por exemplo, se o direito civil, se o direito tributário utiliza lá um determinado fato gerador, né, que um determinado imposto incide sobre a compra e venda não sei do que, por exemplo, compra e venda de imóvel, né, ITBI, né, TBI, compra e venda de imóvel, TBI. Quem que define o que é compra e venda? É o direito civil. Não pode a lei tributária dizer que compra e venda é locação. Não pode. Tá? Não pode. Então, quando o direito tributário utilizar expressões que são disciplinadas, expressões, ali o CTN diz, né? Institutos, conceitos e formas, né? Utiliza institutos, conceitos e formas dos outros ramos do direito, ela não pode alterar, né, o sentido disso, né? Tem que observar o que o ramo do direito diz, né? O que o direito civil diz que é compra e venda, o que o direito civil diz o que é casamento, né? Nesse sentido. Tá? Então, mas daí termina assim esse artigo. Então, entenderam essa primeira parte, né? Isso é meio lógico, né? Mas a segunda parte desse artigo 109, ele diz assim, mas não para a definição dos respectivos efeitos tributários. Mas não para a definição dos efeitos tributários. Então, por exemplo, quando a lei tributária diz que é fato gerador do ITBI a transmissão de bens imóveis, bom, como é que você pode transmitir, né, bens imóveis? Você pode transmitir por compra e venda, né? Mas você também pode transmitir por doação, né? Pode fazer transmissão por doação. A depender do negócio jurídico que é feito, senhores, o imposto vai incidir imposto nas duas hipóteses, tá? Mas o imposto vai ser diferente. Quando você faz a transmissão de bem imóvel por compra e venda, incide o ITBI, tá? Municipal. E quando você faz a transmissão de bem imóvel por doação, incide o ITCMD estadual, tá? E um deles custa mais do que o outro. Qualquer jogada. Há contribuintes que fazem a transmissão de bem imóvel e para pagar menos imposto simulam um negócio jurídico que vai dar ensejo ao pagamento do tributo a menor, aquele que paga menos tributo, né? Então o sujeito apresenta lá um contrato de compra e venda, né? Mas que na verdade ele apresenta um contrato de compra e venda, mas que na verdade foi uma doação, né? Na verdade foi uma doação. Nesse caso, a autoridade fazendária ela pode desconstituir esse negócio jurídico e dizer o seguinte, não, nós investigamos e na verdade você utilizou essa forma jurídica do direito civil, né? Eu não estou dizendo, não estou alterando o conceito do que é doação ou o conceito do que é compra e venda. Quem define isso é o direito civil. Mas aqui nesses fatos que eu estou investigando,
vocês não fizeram uma compra e venda. Vocês fizeram uma doação. Vocês só utilizaram a forma jurídica diferente para pagar menos tributo. Então eu vou desconstituir esse teu negócio jurídico aí e vou enquadrar você no imposto correto, né? É isso que quer dizer essa parte final. Você não pode utilizar os conceitos do direito civil, por exemplo, né, do direito civil. Esses conceitos não podem ser utilizados para afastar ou alterar os efeitos tributários. É nesse sentido. Bom, isso também no artigo 110, isso é reforçado. Tá bom? Então essas são aquilo que eu teria que falar a respeito da interpretação da legislação tributária. Tá? Agora vamos entrar na integração da legislação tributária. Tá? O que é integração, né, da legislação tributária? A integração a gente ainda estuda isso na hermenêutica. Tá? Assim, é um outro passo da interpretação da norma jurídica. Porque às vezes não, né? Vocês sabem, né, é notório isso, que a legislação, a lei não tem como prever todas as situações possíveis a serem regulamentadas, né? É impossível isso. Então, a fim de integrar a norma jurídica, existem formas, né, de preencher as lacunas das normas jurídicas. E a regra geral de preenchimento, né, de norma jurídica lacunosa está lá na Lei de Introdução das Normas do Direito Brasileiro, né? Aquele decreto-lei de 1942 que eu já conversei com vocês na aula passada, né? Bom, e lá no artigo 4º diz assim: quando a lei for omissa, né, o juiz vai decidir com base na analogia, nos costumes e nos princípios gerais do direito. Analogia nos costumes e nos princípios gerais do direito. Veja que essa disposição, né, que se aplica, é a disposição genérica, né, se aplica a todos os ramos do direito, né, quando uma determinada lei for omissa. Ela não estabelece assim uma hierarquia, né? Ele diz analogia, costume, princípio geral do direito. Tendo uma norma omissa que o juiz pode usar analogia, não quiser usar analogia, pode utilizar o princípio geral do direito, pode usar depois o costume, né? Então assim, não existe uma hierarquia, primeiro usar esse, depois aquele. Não tem. Então essa é a regra geral, né? Regra geral para a integração de normas jurídicas, né? Quando a lei for omissa, o juiz pode se valer de um desses três instrumentos de preenchimento da lacuna: analogia, costume e princípio geral do direito. Bom, aí quando você vai lá no CTN, o CTN ele tem uma disposição específica, né? Quando a norma tributária for omissa, como é que a gente integra? Como é que a gente preenche essa lacuna? Querido, não usa o artigo 4º, não. Eu tenho aqui os meus critérios integradores da norma tributária. E eles estão previstos no artigo 108 do CTN. Artigo 108. Então diz assim: na ausência de disposição expressa. Então, não há no texto legal uma disposição que possa regular o fato que foi encontrado. Não tem. Na norma tributária, me deparei com um determinado fato jurídico, né? Ou um ato jurídico. Leio a norma tributária. Nossa, não encontrei nada aqui a respeito disso, né? Bom, preciso aplicar alguma coisa. Como é que eu vou integrar? Né? O artigo 108 diz: na ausência de disposição expressa, a autoridade competente para aplicar a legislação tributária, né, se aplicar às autoridades fazendárias, né, etc. e tal, utilizará, aí ó, Griffins, você está aí com o teu CTN impresso, né? Não vai grifar a tela do celular e do computador, né? Nossa, mas por que você fala? Tanto tempo dentro de casa, né? Tanto dentro de casa a gente fica meio louco, né? Eu vou pintar a tela do computador. Enfim, toma cuidado com isso. Então, olha, tá com o teu CTN impresso aí. Grifa aí. Na ausência de disposição expressa, a autoridade competente para aplicar a legislação tributária utilizará sucessivamente. O que é sucessivo? É um depois do outro. Então tem uma ordem. Aqui tem hierarquia, senhores. É diferente da lei de introdução. Aqui tem hierarquia. Primeiro você usa o primeiro critério. Putz, não consegui.
não deu para integrar, suprir a norma, a lacuna, passa para o segundo. Também não deu, passa para o terceiro. Deu, então para, você conseguiu. No terceiro também não deu, passa para o quarto. No quarto resolve, tá? No quarto resolve, porque daí não tem quinto, só tem quatro. Tá? Só tem 4 degraus de integração da norma tributária. Sucessivamente na ordem indicada. Então, além do CTN hierarquizar, esse é mais importante do que esse, que é mais importante do que esse, que é mais importante do que esse, o CTN diz quem que é o primeiro, quem que é o segundo, quem que é o terceiro, quem que é o quarto. Tá? Qual que é a ordem? Primeiro lugar, analogia. Segundo lugar, princípios gerais do direito tributário. Terceiro lugar, princípios gerais do direito público. Quarto lugar, equidade. Tá? Então, esses são os 4 critérios que o CTN aponta, né, de forma sucessiva, em ordem, né, que a autoridade tem que observar na aplicação da legislação tributária quando ela for omissa. Primeiro, para suprir essa omissão, primeiro você utiliza a analogia. Né? O que é analogia? Né? A analogia ela surge daquele brocardo, né, jurídico, né? Onde reside a mesma razão, reside o mesmo direito. Naquele fato que você tem a mesma razão, tem o mesmo direito. Tá? Então isso é analogia. Né? Você vai buscar uma outra disposição normativa que pode ser aplicável ali. Tá bom? Mas isso não é livre, tá, senhores? Não é livre, porque o próprio artigo 108, lá no parágrafo 1º, em relação à analogia, tá? A utilização da analogia para suprir lacuna de norma tributária não é absoluta e não é livre, ela tem um limite, tá? E esse limite está previsto ali no parágrafo 1º, tá? Diz assim: o emprego da analogia não poderá resultar na exigência de tributo não previsto em lei. Né? Então, você não pode utilizar a analogia para exigir um tributo que não está previsto em lei. Imagina que tem uma norma tributária que é lacunosa em relação a alguma coisa. Aí você, poxa vida, aqui eu posso usar essa disposição tributária que tem uma outra norma aqui, e daí eu utilizando aqui eu vou cobrar um determinado tributo que não está previsto em lei. Não pode, senhores. A razão é simples, né? A razão é muito simples. Porque a exigência de tributo, a exigência de tributo, ela depende do quê? De lei, da lei que cria o tributo. Né? Então é só a lei que pode criar tributo, e o tributo, uma vez criado, ele pode ser exigido, né? Desde que aconteça o fato gerador, etc. e tal. Nasça a obrigação tributária, seja constituído o crédito tributário, tal. Então, primeiro você cria o tributo, né? Você cria o tributo, o fato imponível, né? A previsão abstrata, né? E isso jamais a analogia vai poder fazer, né? Por expressa vedação aí, observância do princípio da legalidade. Essa é a razão simples, né? Bom, senhores, a segunda hipótese, né, os princípios, se você não conseguir resolver pela analogia, a lacuna, né, a segunda hipótese é utilizar os princípios gerais do direito tributário. Tá? Bom, e os princípios gerais do direito tributário nós já estudamos, né? O princípio da legalidade, o princípio da capacidade contributiva, da isonomia e retroatividade, anterioridade, noventena, uniformidade geográfica, não confisco, né? Os expressos, né, na Constituição, e também os não expressos, né, os implícitos, né, o princípio do non-olet, essas coisas. Tá? É tudo que a gente viu no bimestre passado. Né? Então você vai utilizar desses princípios para tentar suprir a lacuna da legislação tributária. Né? E aqui já se espera que a lacuna seja colmatada. Tá bom, senhor? Mas caso não consiga, você passa por terceiro degrau. Qual que é o terceiro degrau? É a aplicação de princípios gerais do direito público. Né? Aqueles princípios que norteiam, né, a interpretação, né, dos demais ramos do direito público. Né? O direito tributário é um ramo do direito público, direito constitucional, direito penal,
direito administrativo, né, no direito processual, no direito público. Você vai usar os princípios desses ramos do direito público. Tá? Bom, assim, mesmo assim, né, no terceiro degrau, você não conseguir preencher a lacuna do direito, aí diz o CTM. Aí o último degrau é a equidade. Né? E o que é equidade, senhores? Equidade, os autores escrevem várias coisas, né, a respeito da equidade. Né? E a depender do que escreve, um acaba criticando o outro, porque entende que o seu entendimento é o mais correto, mais perfeito, mais aprimorado, mas enfim, senhores. O que a maior parte dos doutrinadores dizem a respeito da equidade é que a equidade é aquele conjunto de princípios imutáveis de justiça, sabe? Um conjunto de princípios imutáveis de justiça. E o que faz esse princípio? Eles acabam abrandando, flexibilizando a aplicação da lei no caso concreto. Tá? Isso é equidade. Quando alguém resolve um caso concreto por equidade, ou alguém interpreta a norma jurídica, aplica a norma jurídica com base na equidade, o que ela está dizendo? Olha, essa norma aqui, se eu aplicar ela friamente, de forma inflexível, o resultado vai ser X, mas isso não é justo. Isso não é justo. Né? Então, por equidade, eu vou resolver assim. Tá? Então, esse é o último critério, né, de integração da norma tributária. Né? Então, você se depara com uma situação que você não encontra uma norma específica, uma norma tributária específica que regule aquilo. Primeiro caso, analogia, para resolver isso. Não tem analogia. Segundo caso, princípios gerais do direito tributário. Poxa, não tem. Terceiro caso, terceiro instrumento, né, melhor dizendo, princípios gerais do direito público. Também não consegui resolver. Então, usa a equidade. Né? O que é equidade? São esses conjuntos de princípios imutáveis, né, de justiça que levam a uma suavização. Né? Os doutrinadores gostam muito dessa palavra. Suavização, né? Um abrandamento da aplicação da lei ao caso concreto, né? Uma flexibilização da lei no caso concreto. Né? E os livros do direito tributário, assim, eles a respeito desse ponto específico, não se desprende muitas palavras, né, a respeito da equidade. Né? Bom, enfim, senhores, essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Tá? Estamos encerrando, portanto, o conteúdo programático da disciplina de Direito Tributário 1. Né? Eu, sinceramente, espero que vocês tenham gostado. Né? Tenham compreendido também, né? Evidente, né? Precisa primeiro compreender, né? Espero que tenham gostado também, né? É engraçado, né, que quando você está na faculdade, pelo menos isso é uma experiência minha, né? Quando eu estava na faculdade, assim, estava terminando a faculdade, você pergunta, aí, você vai advogar aonde, que ramo, vai atuar em que ramo, tal, né? Aí era assim, né? Eu vou fazer civil, eu vou fazer trabalhista, eu vou fazer penal, né? Poucos iam assim pro penal e tal. Eu nunca ouvi alguém falar, não, eu vou pro tributário, eu vou pro administrativo, né? Ninguém nunca ouvi falar isso. Mas enfim, né? Vocês estão tendo aí o primeiro contato com a disciplina de direito tributário. Ela de fato ela é bem teórica, né? Assim como é o direito penal. O direito em si ele é muito teórico, né? Mas na prática ele é bem bacana, tá, senhores? É trabalhoso, é complexo, tá? Dá bastante trabalho, né? Porque é uma quantidade gigantesca de normas jurídicas, né? Quando já estudou o que é legislação tributária, que a gente viu, né? As espécies normativas da Constituição, né? Não é pouca coisa, né? Considerando que nós temos um sistema tributário em que a competência tributária é dividida nos 3 níveis federativos, né? Então, veja, é muita norma. Né? E se não bastasse as normas produzidas pelo Congresso Nacional, o Poder Executivo pode ditar normas complementares, né?
tratado internacional sobre o direito tributário. Então, veja, é muita norma, é bastante norma, tá? Mas é legal, é trabalhoso, mas é legal, tá? Então, eu espero que vocês tenham gostado, né? Espero que eu tenha conseguido alcançá-los, né? Com a matéria, né? Ainda mais com esse obstáculo, né? Do ensino à distância, que a gente tem que se adaptar, né? Nesse sentido. Sinceramente espero também que eu tenha tido uma mínima habilidade, né, para entregar a vocês uma aula minimamente decente, né? Mas fiz o meu melhor. Tentei fazer o meu melhor, né? Bom, senhores, eu agradeço muito a paciência de vocês em me escutar. Nós ainda temos uma aula, tá? A aula que vem que vai ser, eu vou dedicar ela a uma revisão, tá? Não esqueçam de ir lá no AVA, baixar o PowerPoint da aula de hoje. Não esqueçam de participar do fórum, né, que eu já fiz a propaganda. E não esqueçam de fazer também a atividade avaliativa, tá bom? Porque vai ajudar vocês lá nos 2 pontos, tá? Para completar o 10 da nota de vocês na prova, né? Sei que vocês foram muito bem na primeira prova, estão de parabéns, né? Acredito que vocês também vão ter um resultado muito semelhante na segunda prova, né? Então é isso, senhores. Muito obrigado. Cuidem-se, tá? Cuidem-se. A curva está aumentando aqui, né, na nossa cidade. Tomem as devidas cautelas, né? Isso não é exagero, né? Fiquem sempre limpinhos, né? Aquele pessoal que não gosta de tomar banho, cortar a unha, né? Lavar a mão, trocar de roupa, né? Essas coisas, né? Se tem pessoal mais velhinho em casa, né? Cuida deles, né? Não deixa sair muito, né? Se tem criança também, toma cuidado, tá bom? Evita de sair, se pode, né? Às vezes não tem como, tem que sair mesmo, tem que trabalhar, né? Não tem como, se vai sair, tome as devidas cautelas, todas as cautelas, tá bom? Então cuidem-se, tá bom, crianças? Qualquer coisa eu estou aqui à disposição, pode mandar mensagem, não sei como é que se comunica pelo AVA, não sei, mas pode mandar mensagem lá pro nosso glorioso representante, tá? Que ele encaminha para mim. Sempre muito atento e muito competente, nosso representante. Então é isso, senhores. Muito obrigado. Um grande abraço para vocês.